que a maioria das pessoas não sabe. As pessoas ficam cegas porque elas enxergam apenas as pesquisas de Instagram é o melhor lugar. Eu não estou tirando o mérito do Instagram, eu também vendo pelo Instagram, mas eu estou mostrando que existe um outro mundo. E aí, como é que vocês estão? Eu estou muito feliz de estar de volta. Bem-vindos a mais um episódio do Deduscast. Pra quem não me conhece, eu sou a Gabi e eu vou acompanhar vocês nesse episódio. E nós estamos muito bem servidos hoje, gente. Estamos com a Áurea Santos, seja bem-vinda. Muito obrigada. Top Voz em LinkedIn, especialista em desenvolvimento humano e organizacional. Eu tô muito feliz de te receber aqui. Ai, eu demais aqui, tô felicíssima. A Áurea já queria voltar todas as casinhas e queria que você se apresentasse pra galera de casa, falasse um pouco da sua trajetória, de como começou a sua jornada com RH. Gente, começou faz tempo, viu? Tá com tempo? Vamos, bora! A minha jornada no RH, ela não começou assim, né? Eu nem sabia que existia RH. Eu sou filha de empregada doméstica de um mecânico, então para mim empresa era algo assim, eu não tinha referência nenhuma, sabe? Eu tinha referência da minha mãe que me levava muitas vezes para limpar a casa. Quando a gente mudou de São Paulo para o interior, quando a gente saiu da favela da zona sul, da zona leste de São Paulo e fomos para o interior, em Ribeirão Preto, mesmo assim eu não tinha referência de empresa, não tinha ninguém que batia ponto em casa, eu não sabia que existia empresa. E aí quando eu mudei para Ribeirão Preto, a gente foi na escola visitar a Coca-Cola. E aí eu cheguei em casa animadíssima, eu falei: "Mãe", que a gente sempre almoçava juntos, né, eu falei: "Mãe, pai, eu achei o máximo a visita porque o pessoal se veste com roupa de ir na igreja". Porque para mim, a minha referência de se vestir bem era aos domingos, né, e meu pai: "Sério? Me conta mais". Eu saí dali transformada daquela visita, eu falei: "Gente, eu quero uma coisa como essa". Eu achei super disruptivo, super diferente aquilo de trabalhar numa empresa, sabe, ter horário para chegar, usar sapato, eu achei o máximo aquilo. Eu tinha 7 anos, de 6 para 7 anos. E aí a vida me fez ser professora, então por isso que hoje eu gosto tanto de dar aula online, aula ao vivo, porque eu fiz magistério, segui aquele passo a passo daquela família que fala: "Você precisa ter uma carreira para você mudar um pouco a realidade da família", né, porque uma filha de uma doméstica, a mãe quer tudo para essa filha, menos que ela seja. Então, olha, de doméstica para professora, poxa, olha o upgrade, né. Aham. E aí eu fui fazer magistério, me interessei demais por esse mundo da educação, e aí meu sonho era fazer letras, e eu fui fazer letras, e num dado momento eu só podia estudar um período curto, trabalhar umas 4 horas, e aí eu fui passar no processo seletivo da Credit Card. Quando eu cheguei lá, eu falei: "Gente, eu quero saber, moça, o que que você fez?", porque tinha dinâmica de grupo, tinha entrevista, e ela me falou: "Fui fazer psicologia". Eu falei: "Pronto, vou largar letras, vou fazer psicologia porque eu quero fazer isso". Então eu falo que eu sou tão RH, mas tão RH, que eu nasci no dia do profissional de RH, Que máximo! nasci no dia 3 de junho, e eu fui impactada, eu fui fazer psicologia por causa de RH. Então eu falo que a minha base, ela sempre foi muito concreta em relação ao RH, porque algumas pessoas entram na área, porque fazem psicologia e o único estágio pago, ou em sua grande maioria os estágios pagos, para quem estuda psicologia é RH. E aí eu entrei por esse caminho e me encantei há anos, muitos anos, diga-se de passagem, que eu atuo na área de RH, e eu quis tanto expandir esse meu conhecimento, que foi por isso que eu tenho hoje meus cursos online. Então essa foi a minha trajetória, trabalhei em grandes empresas, em grandes multinacionais, cheguei a cargos de gestão, tive muita gente subordinada a mim. Hoje o pessoal fala um pouco do trabalho remoto, eu já fazia isso há muito tempo atrás, implantei em várias empresas. Então eu tive uma carreira linda na área de RH e eu não fui para o mundo do digital por conta de alguma insatisfação, sabe, que tem gente que fala assim: "Ah, eu larguei tudo, larguei o CLT para empreender por alguma insatisfação". Não, eu fui mais pela grande contribuição que eu quero para minha área, que é a área de RH, sabe. Que incrível! E você trabalhou em outras grandes empresas também, né? Trabalhei na Teve despertar Coca-Cola, na na Coca e Pepsi. aí você volta Aham. pra Coca depois? Volto, porque ali eu sempre fui uma pessoa que eu sempre tive aquela percepção de decidir sobre o que eu quero e fazer a jornada até chegar lá. Porque muita gente quer o final da jornada, quer o final da corrida, quer o pódio, mas não quer sequer calçar o tênis.
E aí eu falei: "Tá", eu me impactei naquele dia e fiquei com isso na minha cabeça. Eu era uma criança, mas eu fiquei com aquilo na cabeça. E conforme eu fui crescendo, eu fui colocando outras empresas na cabeça. Tá, eu quero trabalhar na Coca-Cola, mas eu também gostava muito de salgadinho. Nossa, eu quero trabalhar na Pepsi, que faz o salgadinho que eu gosto. Eu quero trabalhar numa indústria farmacêutica. Aí eu fui costurando. Eu quero trabalhar numa indústria automotiva por meu pai ser mecânico. Então eu fiz uma lista de empresas que eu queria trabalhar. Que incrível. Que é como se fosse o tênis ali, né? Vou comprar o tênis. E aí eu fui fazendo a minha jornada. Então eu fui trabalhar na Coca. Eu cheguei lá com um cargo de liderança, né, eu queria ser uma operadora industrial, porque eu fui na fábrica, eu vi o pessoal do escritório, mas o escritório para mim parecia que era um desejo, mas eu não tinha referência de escritório, sabe. Mas quando eu voltei lá, eu voltei pela porta da frente como líder na área de RH. E aí eu tinha o desejo de trabalhar na principal concorrente, tanto que a principal pergunta que eu tenho que aparece pra mim: "Ai, qual que você mais gostou de trabalhar, na Coca ou na Pepsi?", né, eu falo: "Tá com tempo?". E aí isso até de repente um outro podcast aqui, porque tem questões culturais muito diferentes das empresas. Mas eu tive a oportunidade de trabalhar na Peugeot, indústria automobilística, tive a oportunidade de trabalhar na Bristol Myers Squibb, que faz alguns medicamentos muito importantes, principalmente para criança, para pessoas cardíacas. Tive a oportunidade de trabalhar com uma indústria farmacêutica. Então eu fui costurando a minha carreira, porque eu acredito e comprovo que a gente precisa ter metas, planos, as microações para a gente chegar lá. Então todo mundo que eu conhecia, que era da área de RH, que era headhunter ou que eu ia fazer uma pós-graduação, eu falava: "Nossa, meu sonho é trabalhar na empresa X". Você conhece alguém de lá? Ai, que massa. E foi assim que eu fui trabalhar nessas grandes empresas, porque eu acredito muito no poder da ambiência, sabe? Eu acredito muito em você estar no ambiente e ele te levar para onde você quer. Porque, bom, se eu definir que eu preciso calçar o tênis ali, calcei, agora eu preciso de alguém para me ajudar nessa travessia, sabe? Então, eu acredito muito nisso. Então, foi assim que eu cheguei nessas grandes empresas, foi falando para as pessoas, mas para as pessoas certas, não é falando para todo mundo, é falando para as pessoas que podiam me conduzir, mostrar essa jornada para mim. Que incrível e muito poderoso isso. Galera, tá na hora de anotar, tá? Desde o primeiro minuto, já pega a sua Já agendinha e vai pega. anotando, porque é muito importante você trazer isso, porque pro digital a gente também precisa ter orquestrado Sim. algumas ações. Sim, sim, Que muito. se a gente for comparar com o mercado tradicional, os resultados dentro do digital, eles são muito mais rápidos. Muito. Só que não é só pela grana, né, a gente precisa ter outras coisas. Quando você migrou, assim, tipo, você já tinha o professoral e aí você quis trazer os cursos pra internet. Que você falou assim: "Não, agora é outra listinha que eu tenho que fazer, é outro método que eu preciso adotar", assim. Como que foi essa mudança? Eu acredito numa coisa que eu falo, eu até vou dar um recado aqui, né, porque muitas pessoas às vezes querem 2 recados, na verdade. Muita gente é muito boa no off, e aí acha assim: "Ó, eu vou começar do zero no digital". Não, você tem ou teve uma vida no off. A gente não apaga essa luz. Então, por exemplo, tudo que eu ensino hoje foi o que eu passei no off. Então, a primeira grande lição é essa, a gente não apaga aquilo do off. Áurea, mesmo que eu esteja numa outra carreira no digital, por exemplo, eu era dentista, mas agora eu vou ensinar alguma outra coisa que não tem 100% do repertório de dentista. Mesmo assim, você não está partindo do zero. Porque você teve um off, você teve outros conhecimentos. Vou te dar um exemplo disso que a gente não parte do zero. Se eu quiser hoje ser uma médica, eu posso, mas eu não parto do zero, porque eu sei o que é hospital, eu sei o que é sangue, eu já operei, eu já sei o que é estetoscópio, eu já sei o que é um jaleco, então eu não parto do zero. Porque muitos adultos têm esse medo de: "Nossa, eu vou começar do zero". Não, a gente não vai, a gente vai buscar nosso repertório de vida, de múltiplas coisas que a gente foi impactado ao longo da vida, quando a gente vai para o digital. Então eu não tive tanta dificuldade dessa transição de o que eu vou ensinar, porque eu uso uma frase que é: "A sua história é o seu produto". Então o meu produto é a minha história, eu ensino a minha jornada dentro da área de recursos humanos. Então eu não parti do zero, porque eu peguei a minha história, e eu fui muito boa no off, e eu simplesmente fiz essa transição para o digital. E a segunda grande lição é: a gente precisa entender que quando eu inicio uma nova jornada, trazendo a bagagem que eu já tenho, eu preciso estar aberta a aprender sobre essa nova jornada. Então eu era uma pessoa que eu não sabia o que era stories. Eu tive que comprar um curso
de Instagram, porque eu não sabia. Porque dentro do mundo organizacional, isso não era parte do meu repertório. Então eu tive que aprender desde criar um story, criar um post, entender como é que eu vendo, entender como é que eu transformo esse conhecimento, porque eu tô nesse mercado já faz um tempinho, eu sou da época que a gente criava curso que parecia uma pós-graduação, muitas aulas, e era lindo falar: "Tenho 90 aulas no meu curso", hoje você fala isso, a pessoa fala: "Não quero", né. Ou não. Não vou é muita coisa, não é? Então é entender que a gente não parte do zero e a gente tem que trazer novos repertórios. E para mim não foi fácil trazer um novo repertório, porque eu já não sou mais tão jovem. Então hoje um jovem que entra no mundo digital, um jovem que nasce hoje, ele já tem até página, né, ele já tem o TikTok, ele já tem Instagram. Mas não foi assim comigo, então eu precisei desaprender algumas coisas, reaprender outras. E a minha jornada ela não foi tão rápida, embora no digital a jornada seja rápida. E por que que a minha jornada não foi tão rápida? Porque eu precisei de algumas adaptações e eu não rapidamente não fui atrás de mentorias. Eu não fui buscar uma pessoa para me direcionar mais rapidamente, sabe? Então eu fiquei só no jogo do curso, do até eu aprender, a curva de aprendizado um pouco mais demorada para mim. Então, se eu tivesse que voltar atrás hoje, eu faria um mix, sabe, de curso e um mentor para me direcionar mais rapidamente. Que isso a gente tem, assim, né, grandes pessoas aí no marketing digital que pode acelerar essa jornada. E até nos subnichos, né? Sim, Porque eu sei que você tem uma mentoria, tem a escola. sim. Inclusive, stalkeia a Áurea. Vocês podem ir também, porque aqui na descrição do vídeo tem as redes sociais, tá? Então o Instagram dela tá aqui pra vocês irem lá acompanhar. Porque no Instagram você fala também sobre vencer o tempo. Falo. E eu queria entender a diferença, porque você tem a escola da RH e tem a mentoria Merak. Uhum. E aí eu queria entender como que funciona, quais são as diferenças deles, que às vezes a galera que tá assistindo a gente já consegue entender se eles precisam já ir pra mentoria ou se eles têm que passar pela escola primeiro. Perfeito, perfeito. Então, eu vou dar um passo atrás, tá? E contar um pouco sobre a minha jornada, porque eu enxergo que nós precisamos ter uma trilha de conhecimento, uma trilha de desenvolvimento. Se a gente voltar atrás, a gente fez isso quando a gente era criança, né? Prezinho, que aprende ali. Você já não escreve a caneta quando você tá no prezinho. Tem a fase de escrever com caneta, super esperada. Eu não sei você, mas eu Nossa, pra mim desejei. era um sonho. Não era? Nossa, eu vou escrever a caneta, vou ter professor diferente, porque dependendo da série tem Eu só queria ter caneta, porque a minha irmã, ela é 11 anos mais velha que eu, a menina. E aí tem os gêmeos no meio, que eles são 7 anos mais velhos que eu. E aí eles tinham caneta, e eu não tinha. Então, o meu sonho era ter um estojo tão legal quanto o da minha irmã. Tá vendo? É jornada, são trilhas, são desbloqueios ao longo da jornada de aprendizado. E aí eu trago, por isso que eu te falo, né, o repertório anterior. Eu não inventei roda. Eu fui olhar o que já existia e trouxe para minha metodologia, que hoje eu tenho uma metodologia que chama RH Business. Então, quando eu olho isso, eu faço um copiar e não um colar já imediatamente, um copiar, adequar, colar, eu enxerguei que precisava ser essa trilha dos desbloqueios das fases, né? Então, o desbloqueio da caneta, o desbloqueio da fase de agora eu tenho o meu horário de recreio diferente, não é? Tem vários quando a gente pensa em educação. E aí eu trouxe isso para a escola. Então, hoje eu tenho desde os produtos para que a pessoa me conheça, então eu tenho aqueles cursos mais rápidos. Então, um curso como vender com apenas 3 horas, para a pessoa entender um pouco como vende. Eu tenho a minha formação de consultores de RHs, que até hoje, olha, spoiler, esse curso eu parei de vendê-lo e eu vou voltar a vender, que foi meu curso de maior sucesso. Cara, Eu precisei parar de vendê-lo por um período, mas agora eu tô retomando, então quando esse podcast for ao ar, eu Já vou provavelmente poder, gente, Aham. vou poder comprar. Aham. A minha formação de consultores de RH, que justamente eu formo as pessoas e dentro da minha mentoria, ela já é para pessoas que estão caminhando. Então se eu fizer uma analogia, ó, engatinhando, são os meus produtos de entrada. Já estou andando e já estou num processo assim, ó, já comprei meu tênis de corrida, mas ainda tô precisando de apoio para correr. É a minha formação e a mentoria eu já estou pronta para correr. Ai, que massa. Então a pessoa da minha mentoria, ela já está caminhando em RH. Ela já sabe implantar um RH, ela já foi um RH de uma empresa. Agora, poxa, eu estou começando, eu quero entender, será que ser consultora de RH é para mim? Porque a minha grande missão
é fazer com que mulheres tenham liberdade financeira e possam trabalhar em casa. O que eu ensino é 100% home-based. Eu não preciso alugar um lugar para ser consultora, porque eu posso ser consultora 100% online. A pandemia veio e acabou com vários mercados, e inclusive abriu novos mercados, que é esse de consultora online. Então, eu posso aplicar treinamento, plano de cargos e salários, fazer recrutamento e seleção, tudo no formato home-based, que basta um cantinho na minha casa, eu não preciso ter custo fixo. Então, é isso que eu ensino para uma mulher. Então, eu tenho muitas mães atípicas. Por quê? Porque precisam ali nas terapias com os filhos, mas enquanto eu estou com meu filho lá na terapia, eu posso fazer prospecção. Enquanto eu estou com meu filho lá na terapia, eu posso estar fazendo triagem de currículo com o meu computador no meu colo. Eu já tive caso de alunas que a filha ficou internada vários dias. E ela ficou lá no hospital. Ela não precisou parar de trabalhar. Ai, que incrível. Entende? Então, hoje eu falo que o RH, ele liberta. Infelizmente, poucas pessoas sabem o que de fato faz um profissional de RH e principalmente o que faz um consultor. Porque você falou sobre nicho, né? Então, eu tenho um nicho carreira, que é grandão, recursos humanos, consultoria de RH home-based. Então, o meu é um nano nicho, sabe? Que é extremamente rentável. É extremamente libertador você poder utilizar o conhecimento que você já tem para poder faturar trabalhando de casa. Esse é meu objetivo. E às vezes até alguém que tá, tipo, lá em recrutamento e seleção e tá, tipo, ai, não é mais pra mim, não me sinto tão realizada nessa área, mas é porque ela não se aprofundou, talvez, ou não experimentou outras coisas. E ela não enxergou. Eu falo que pra gente, não é uma frase minha, tá? É uma paráfrase. Pra gente enxergar a praia, eu preciso sair da praia. As fotos mais lindas de praia não são da pessoa com o pé dentro da água, não é de cima? Exatamente. Então, para eu ver a praia, a imensidão, a cor do oceano, eu preciso sair da praia. E tem muito RH que não sai da praia. Então, tem RH que acha assim, eu sei recrutamento e seleção e eu trabalho só dentro da empresa. Vou trabalhar com números, posso? Trabalhar números, Claro. fazer números. Uma recrutadora, que ela trabalha dentro de uma organização, ela tem ali 3, 4 mil reais por mês, todos os benefícios, às vezes pode ser até mais, tem recrutadora que pode ter ali um salário de 7 mil, e ela faz 30, 40 vagas. Anota isso, 30, 40 vagas, você de casa anota aí pra gente vai fazer conta. Se ela for consultora, se ela cobrar 1.000 por vaga trabalhando de casa, essas mesmas 30, ela faz quanto por mês? É o mesmo trabalho, é a mesma coisa, é o mesmo processo, é o mesmo fluxo. Porém, ela trabalha de casa, ela tem múltiplos clientes, que ela já tem múltiplos clientes dentro da empresa. Por quê? Porque ela atende o gerente da logística, o gerente da fábrica, o gerente comercial, o gerente financeiro. Ela atende todos os gerentes, ou seja, já são os clientes. Então eu faço, lembra que eu falei copiar, não colar diretamente, copiar, adequar e colar? Eu criei essa metodologia. Então, para qualquer processo de RH, você pode vender ele para as empresas. Sabe o que é mais legal? Porque nós mulheres, a gente tem o princípio da segurança. Né? Mulher tem o princípio da segurança, de poxa, né, eu sou uma mãe, eu não vou comprar às vezes uma mentoria muito cara, porque eu tenho que passar aquele cartão, eu não tenho a segurança, vai que meu filho precisa. Então hoje a minha mentoria é na recorrência na Eduz, que assim facilitou a minha vida como expert, facilitou a vida Não compromete das minhas limite, mentoradas. só aquele valorzinho por mês. Mantenho a segurança. E uma outra coisa relativa à segurança é que quando você quer se tornar consultora, você não precisa sair da CLT, porque você pode conciliar, porque você pode entrevistar à noite. Inclusive, candidatos que estão trabalhando amam ser entrevistados à noite, porque ele não precisa inventar uma desculpa na empresa para entrevista. Preciso ir ali rapidinho. Então, assim, tem muitas coisas que dá para você fazer à noite, dá para você fazer no final de semana. Você pode ser mentora de carreira, você pode ser uma orientadora de carreira, você pode ser uma profissional que faz recrutamento e seleção, você pode ser uma profissional que faz treinamento em fábricas e empresas, e esse treinamento pode ser no final de semana, porque tem empresa que não pode parar de semana, e no sábado é aquele momento que pode treinar. Cara, uma infinidade de coisas. E o LinkedIn pra vocês é a coisa mais preciosa do mundo, né? Ai, ó. Amor eterno no LinkedIn. E é tão engraçado que quando eu falo de LinkedIn nos lugares, assim, as pessoas, o olho brilha, porque assim como uma consultora não enxerga esse oceano azul de utilizar o conhecimento que ela já tem ou aprender comigo na minha formação a ser RH, né? Porque você não precisa de uma faculdade. Para você ser um consultor, você não precisa. E com isso eu não estou dizendo que as pessoas não devam fazer faculdade. Eu incentivo as pessoas a estudarem. Afinal, eu tenho uma escola e também dou aula em faculdade, né?
Mas você não precisa de uma pós-graduação para você ser consultora de RH, você precisa entender todo passo a passo. E o LinkedIn, ele é a melhor ferramenta quando a gente fala de B2B. O Instagram, B2C, não tem para ninguém no B2C. Agora, quando eu quero vender para o B2B, é o que eu ensino, onde tem um maior faturamento. Para você ter uma ideia, você falou da rapidez do marketing digital. E eu vou te contar uma coisa que ninguém sabe. Já é a segunda coisa, hein? É, estamos bem servidos, eu falei, né? É mais rápido você bater seu primeiro milhão como consultor de RH do que como infoprodutor. Caramba! Eu já tenho cases de mentorado de 1 ano e meio bateu o primeiro milhão e tem um case, assim, muito de sucesso do meu mentorado Silvino, que em 6 meses ele bateu o primeiro milhão como consultor. Porque você vende diretamente para a empresa. Então, se você vende para uma empresa grande, por exemplo, um programa de cultura, você vende a 100, 150 mil. Um programa de NR1, você vende a mais de 100 mil reais. Uma empresa, um programa apenas. Caramba! Então, é um mundo azul que as pessoas não exploram ainda. Então, tem muito profissional de RH que sai da faculdade com aquela percepção de eu só tenho a carreira de ser CLT. Não, você pode conciliar ou você pode ser consultor. E o LinkedIn, ele é a grande alavanca para você fechar esses grandes contratos. Porque tem consultor que acha assim, eu vou atender empresa pequena. Não, mulher, não é empresa pequena. Porque empresa pequena não tem bolso para um consultor. Sim, às Entende? vezes tem ali a filha do dono, ou agregar alguém que Isso. tem outro papel concomitante com o de Isso. fazer recrutamento Isso, específico. então é sempre as médias e grandes empresas. Áurea, mas grande empresa contrata? Nas grandes multis que eu estava, eu contratava consultor. Olha, tem 40 vagas para fechar. E agora a gente está no processo de pesquisa de clima, ou de avaliação de desempenho, ou de Nine Box, plano de sucessão. O meu time tem que estar focado nisso aqui que é mais estratégico. Vaga, eu delego para um consultor. Treinamento de liderança. Tem coisas que a gente precisa falar para a liderança da empresa que eu não posso me indispor de trazer aqueles assuntos mais sensíveis. Eu contrato um consultor. Incrível! Gente, vocês viram? Manda esse vídeo, compartilha agora já com aquela sua amiga de RH que ela tá sempre reclamando, que ela não tá curtindo mais, que ela perdeu o amor na profissão, ou então que ela tá batendo cabeça porque ela não sabe como ela vai potencializar as receitas. Cara, é ouro. Manda lá, aproveita e já ativa o sininho pros próximos episódios, curte todo aquele rolê de YouTube que vocês já sabem, mas compartilha esse vídeo porque eu tenho certeza que vai fazer muita diferença em quem é profissional da área ou em quem não é profissional da área, mas pensa em trabalhar com isso. Porque a Áurea já falou, vocês podem entrar lá na formação dela, já começar a atuar com isso, pra daí já ter um pouco mais de grana pra pagar uma faculdade, caso seja o sonho. Cara, a solução tá aí. Então, compartilha com os amigos que eles não podem perder. Ó, o tênis já tá aí, agora a pessoa precisa comprar o tênis, calçar e fazer a travessia. Cara, isso é incrível, assim, porque a gente olha mesmo, é uma empresa grande, tá com o quadro fechado, quando que eles vão contratar consultoria? Mas faz muito sentido, porque eles estão focados em outras coisas. Mulher, quando o bicho tá pegando, aí você fala assim, olha, surgiram 40 vagas, 50 vagas, 100 vagas. Outra coisa, eu preciso fazer o desligamento, né? A gente está num mercado, grandes mercados tem momentos de layoff, né? Olha, esse ano a gente precisa reduzir 10% do nosso quadro, e muitas vezes gerentes, especialistas, cargos mais sêniors, às vezes, eu não posso fazer o recrutamento e seleção. Pensa comigo, ó, um gerente vai ser desligado de uma empresa que eu trabalho. Como é que eu divulgo essa vaga? Eu não posso divulgar, concorda? Porque a pessoa está trabalhando lá ainda. Exatamente. Meu nome é Áurea, um nome incomum, pensa. Aí você é uma candidata, eu te ligo, oi, tudo bem? Eu sou a Áurea aqui de tal empresa. A informação vaza, então eu preciso contratar uma consultora, porque ela vai manter a confidencialidade desse processo seletivo de substituição. Então tem tanta coisa dentro de RH que precisa de um consultor, só que o que acontece? As pessoas não aprendem isso na faculdade. Então essa é a missão. As pessoas também não aprendem LinkedIn na faculdade, elas não aprendem múltiplas carreiras dentro da faculdade. Porque um RH e até um psicólogo, ele não precisa apenas seguir por uma trilha. Existem múltiplas. O que um profissional de RH, quem se formou em pedagogia, quem se formou em administração, quem se formou em economia, engenharia, gestão de recursos humanos, todas essas pessoas podem trabalhar com RH, qualquer área pode trabalhar, né? Então, o LinkedIn, ele é o que alavanca, tanto se eu quiser seguir na trilha do CLT. Por quê? Porque LinkedIn é também uma ferramenta para busca de trabalho,
Embora, pasme, não sei se você sabe dos números, eu sou o RH que ama números. Ah, eu amo números. 30% das pessoas que estão no LinkedIn estão procurando trabalho, os outros 70% querem fazer negócio. Só que o que está incutido, carimbado, né, aqui na cabeça do brasileiro? Que LinkedIn é para procurar emprego, mas não é. Porque se você entra no LinkedIn para procurar emprego, o que acontece? É algoritmo, o que ele vai te mostrar? Vagas de emprego. Aham. Agora, se você entra para fazer negócio, o que o algoritmo vai te mostrar? Negócio. Então, hoje eu enxergo que o LinkedIn é realmente a melhor plataforma para quem quer fazer negócios. E buscar um emprego é fazer negócio, não é? Sim. Entrevista é um momento, é uma reunião de negócios, uma entrevista. Então, é por isso que eu me especializei em LinkedIn e a rede, assim, que realmente eu sou apaixonada. Os meus mentorados, eles praticamente não utilizam mais Instagram, por causa de pais, né? Hoje eu falo muito sobre a questão da saúde mental, então não dá para você fazer tudo ao mesmo tempo, e principalmente mulher. A gente já tem tantos papéis. É, eu sou péssima em rede social, assim. Eu consumo porque eu trabalho com isso, então eu preciso ver o que tá viralizando agora, quais são as últimas tendências, o que a gente tá vendo, assim, no horizonte, surgindo lá longe de estratégias novas. Então eu consumo. Mas, cara, se eu for ver, meu Instagram tá largado às traças, meu LinkedIn, eu acho que é uma conta que tem, tipo, 10 anos, e eu não fiz um post ainda no Nossa, LinkedIn. arrumaremos isso, mas acabaremos o podcast, eu já vou te dar uma consultoria de No LinkedIn. LinkedIn ainda. E aí tem lá, tipo, que eu tô na Eduz, tô há 7 anos na Eduz e tal, mas não. Eu consumo e eu vejo. Cara, eu tenho colegas que são exemplos, assim, que você olha o LinkedIn, tá perfeito, tudo atualizado. Eu peco muito nesse quesito. Ah, mas posso, Demais, porque demais. talvez outras pessoas tenham essa mesma dor, então vou trazer aqui algumas informações e incentivar, porque eu falo que eu prego a palavra do LinkedIn, sabe? Primeira coisa, vou fazer uma analogia, tá? Entre LinkedIn e Instagram. Instagram, ele é um canal de televisão. Então, o canal de TV, ele precisa estar atualizado, não é? Uhum. Então, no canal de TV, a gente quer saber qual foi onde que eu compro o brinco daquela artista? Onde que eu compro aquela roupa? Então, por exemplo, no meu Instagram, as perguntas que surgem no meu direct: "Nossa, e esse batom? Ah, e a cor do cabelo? Ah, e a cor dessa roupa? Ah, onde você comprou isso?" Por quê? Porque é televisão. E televisão precisa de tendência, e televisão precisa o tempo todo, né, se, por exemplo, se uma da rede de TV hoje não cai, não aparece, cai a programação, espera aí, como assim? A mesma coisa no Instagram, então você tem que, e eu não gosto do tem que. É, meio que. É. Então no Instagram você tem que estar lá todos os dias, você tem que utilizar os seus stories, então os stories nós mulheres, a gente já gasta ali 1 hora a mais para aparecer nos stories, ninguém quer aparecer feia. Então você já se preocupa com a maquiagem, já quer arrumar o cabelo, aí você olha, já não gosta tanto, aí às vezes a sua autoestima não tá tão legal naquele dia, você já não grava hoje porque você não tá bem, você também não grava amanhã, entra num ciclo de: "Poxa, eu não tô fazendo". Aí, tipo, 2022 foi a última vez que você apareceu. É, e aí tem aquela coisa de eu tenho que aparecer, eu tenho que gravar vídeo, eu tenho que procurar música viral, eu tenho que procurar a tendência da moda. Instagram. Muita gente adoecida, porque esse tem que gera um peso pra gente. Aí eu analisei isso, porque eu gosto de analisar os fenômenos e depois entender se eu quero fazer parte desse fenômeno e se eu não quero fazer parte, qual é o outro fenômeno que eu posso trazer à tona. Então, quando eu olhei tudo isso, o tem que do Instagram, o isso, aquilo, e não estou dizendo que eu não use, tá? Eu posso usar com potencial maior, mas eu busco ter a sanidade mental. Porque como é que eu implanto RH numa empresa? Como é que eu fecho um contrato de 12 meses numa empresa e eu tô me preocupando mais com o Instagram do que com a entrega do meu cliente? Então, já é uma mídia que para um consultor, para um profissional de RH, já não dá para você ser tão constante. E aí eu fui estudar, fui me debruçar sobre números, dados, fatos e faturamento no LinkedIn. Ele é muito maior. LinkedIn, assim como o Instagram é uma rede de TV, LinkedIn é um jornal. E o jornal, eu escrevi hoje, tudo bem, o jornal ele acaba sendo diário, mas existem matérias num jornal que eu não preciso postar todo dia sobre ela, sim? Sim. Uma revista, eu tenho lá as pautas de uma revista, mas eu não tenho que aparecer todos os dias numa revista. Apareci, pronto, acabou, não é assim? Então, dá uma paz, principalmente para quem é mulher. Então, eu entendi, enxerguei, criei uma metodologia para que quem é
quem vende para o B2B, utilize o LinkedIn como a melhor ferramenta. Então lá você prospecta o cliente, você fala diretamente com a pessoa, você fala diretamente com o dono da empresa, você fala diretamente com o RH, você fala diretamente com a pessoa de compras, você gera conversas genuínas ali, sabe o que que é melhor? Você pode postar no LinkedIn sem foto, você não precisa fazer vídeo, não tem story e não tem reels. Cara, só vi vantagens no LinkedIn. Tá vendo? Tá vendo? Cara, que É muito máximo! mais vantagem. Temos, né, Top Voice LinkedIn. Como foi receber essa nomeação, assim? Pois é, você sabe que só 2%, né, das pessoas que utilizam o LinkedIn, tem, né, o selo azul. Então o LinkedIn Top Voice ele é identificado pelo aquele selo azul, considerado uma grande voz naquela área, né. Dentro do LinkedIn existem 4 grandes áreas. Então existe a área de carreira, a área de finanças, a área do varejo e a área de TI. Então você, eh, vai escrever sobre um desses 4 temas. Eu falo de RH, eu tô dentro de carreira, né, um infoprodutor está dentro da área de carreira. Então, já existe ali um caminho. Você não O mais legal do LinkedIn, você não precisa postar todos os dias. Então, mesmo antes de ser Top Voice, eu não postava todos os dias. 2 a 3 vezes na semana já tá ok. E eu vou desmistificar uma coisa aqui, que o pessoal fala assim: "Nossa, mas lá no LinkedIn o texto tem que ser mais robusto, tem que ser um artigo". Não faz um pingo de sentido isso, porque se a pessoa quer um artigo, ela vai ler realmente um artigo. Se ela quer aprofundamento, ela vai ler um livro, por exemplo, daquela pessoa, tanto que eu tenho livros para isso. Olha, quer aprofundar no que eu falo, no que eu identifico, no que eu penso, compre meu livro. Então, trabalhar com o LinkedIn é muito o dia a dia, por exemplo, seu primeiro post, vamos fazer seu primeiro post agora ao vivo? Ai, vamos! Vamos, vamos. Então tá, já vou te dar ideia aqui, que eu tô copiando do Fernando Sardinha, que esteve aqui. De verdade. O Sardinha também, ele colaborou muito Deu um com desbloqueio aí, né? desbloqueou muito, inclusive postei, o dump do semestre. Sim, já evolui, porque antes a publicação anterior mesmo era 2022. No feed. Que legal, que E aí, às vezes legal. eu apareço no stories, assim, me dá um pico de energia, aí eu apareço, mas raro, assim, também. Tá. E aí quando eu apareço, os comentários são: "Ué, saiu do cativeiro? Eu tava assim". Porque Mas ó, a galera já me conhece, sabe, já que eu não sabe, né? tenho não sou assídua. Mas vamos para o Vamos. Então LinkedIn. hoje, né, a gente com certeza vamos ter uma foto desse momento, e você vai contar então aquilo que você me contou que a gente estava no off, falando, né, da faculdade de psicologia, o que você quer, pronto, é seu post. Os melhores posts do LinkedIn é contando quem nós somos e como impactamos o mundo. Porque lembra do off que eu te falei? Você tem 7 anos de eduz, então é irrefutável que você é competente. A gente não precisa ficar gerando conteúdo técnico para mostrar que a gente é competente, tanto que se você entrar no meu LinkedIn hoje, você não vai ver eu falando exclusivamente de RH. Você pega grandes nomes, pessoas que foram grandes no off, como o Ricardo Amorim, por exemplo. O Ricardo Amorim lá, ele não fala sobre economia. Ele fala de situações do dia a dia, estou no avião e aconteceu tal coisa, estou hoje no podcast da Eduz e nossa que delícia. Eu fiz um vídeo caminhando aqui e eu vou fazer um post falando da cultura da Eduz, né, porque uma empresa que tem um CEO nordestino, não é isso? Aham. E aqui dentro tem rede, então olha só, é um post do Sim, LinkedIn. e é algo que a gente ai, eu vou abrir pra galera de casa, mas, a gente é inadmissível dar nó na rede. Nó na rede, porque a minha família é do sudeste, vai. Hã. Mas eles tinha rede quando era pequena e, tipo, a rede quando ela tá ficando meio assim, a gente não dá um nó na rede. Aham. Pra nordestino é Inadmissível, difícil. porque o nó na rede, ele tira o balanço da rede, ele mexe na rede. Então aqui na Eduz, as redes elas são estrategicamente postas na altura que tem que ser, porque existe toda uma ciência de você pendurar uma rede, Tem? mulher. Tem. E aí, Incrível. todos os lugares têm rede e não pode dar nó na rede. Então, quando vocês vierem visitar a nossa sede, vocês vão ter um momento de vocês na rede. A galera que tem coluna trabalha da rede, eu já admiro, Que legal. mas não pode dar nó na rede. Então, Olha isso. e é algo que eu aprendi aqui, assim. E aí Isso é hoje um post de LinkedIn. exatamente. E agora eu tenho uma redezinha na minha casa, minha rede, meu Kindle, cara, eu não quero guerra E com sem ninguém. nó, e sem nó. Sem nó, ela tá perfeita. Eu usei, porque tem um vídeo, dentro do nosso reconhecimento, a gente envia uma rede de presente.
eu acho que no Greenbelt, alguma coisa assim. Eu percebi. E aí a gente envia a rede e aí tem um QR Code que encaminha para um videozinho de qual a altura certa, como você vai aplicar a rede lá na sua casa para você ter toda a experiência. Então, tipo, não é só a rede, é toda a experiência de você ter uma rede no nível de qualidade que só o nordestino tem. Aí, tá vendo? Isso é um outro post, é só você tirar a foto da rede e discorrer sobre isso. Entende? Então é uma forma de você mostrar, trabalho na Eduz há 7 anos, e olha que aspecto interessante da cultura daqui da empresa, entende? Principalmente você que quer desenvolvimento humano, são essas questões. É falar, por exemplo, como que você faz para se preparar aqui? É um post para se preparar antes. Como que foi você ir lá buscar as minhas informações? Por que que isso tem que acontecer? Qual é o impacto que tem de você conhecer o entrevistado antes? Como é que você faz antes de vir para cá? Que hora que você chega aqui? Entende? Quantas pessoas você atende por dia? Tudo isso são posts. E isso engaja muito, porque você está falando do seu trabalho, você está falando do que você faz. Muito provavelmente, se você falar sobre isso, talvez outras empresas talvez te falem, poxa, ó, você pode vir no meu pod para falar do seu podcast, entende? Então, o LinkedIn, ele é mais fluido. E você não precisa ficar aparecendo, que se você tirar só a foto da rede, já é um post. E o LinkedIn, inclusive, ele é uma das redes sociais que você não precisa pôr foto. Você pode escrever só o texto. Que Não incrível. precisa de foto, não precisa de vídeo. E aí nos libera daquele tem que. Porque eu tenho certeza que você, assim como várias outras mulheres, não aparecem tanto no Instagram. Por quê? Porque a vida tá acontecendo no off. Entende? Então, assim, é o filho correndo, é o cachorro latindo, é o galo cantando e não quer. Nossa, não pode aparecer nos meus stories esse barulho, o meu filho correndo ali. Mas e se você sentar e em apenas 20 minutos você contar essa história, que você pode inclusive abrir um chat GPT, colocar o áudio e contar isso, ele cria o texto para você, você adequa e posta. Olha a rapidez. Não precisou de foto, não precisou de vídeo e você impacta pessoas ali, porque o LinkedIn, ele quer que você conte as suas histórias. Obviamente que, ao você contar, estou há 7 anos na Eduz, opa, você nem precisa falar que você é boa, porque você já está contando isso. Uma consultora, olha, hoje eu fui atender um cliente, posso colocar, deixar no confidencial o nome do cliente, mas olha, eu fui lá resolver o problema disso, 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 disso e disso. Ela pode tirar a foto apenas do o Uber chegando aqui ou ela sentada dentro do Uber, já virou um post. Então, olha como é mais libertador. Então, o LinkedIn, ele nos apoia nessa liberdade. Por que que eu tô falando mais sobre mulher? Porque um homem é muito mais fácil ele abrir uma câmera e gravar. Sim. Nós temos outras questões, questão da imagem, a questão de gostar ou não do cabelo, gostar ou não do nariz, a autoestima ela é diferente. Então é por isso que eu enxerguei o LinkedIn. E lá no LinkedIn é diferente do Instagram. No Instagram, enquanto eu tenho que postar a sequência de story para gerar nível de consciência, topo, meio, fundo de funil, não existe isso no LinkedIn. Não existe topo de funil no LinkedIn. Você não precisa fazer isso, porque pensa, aí agora a gente vai sentar numa cadeira de empresário, vamos, de CEO, vamos sentar aqui na cadeira do dono da Eduz. Será que ele tem tempo de ficar olhando sequência de stories? Será que na rotina dele, no dia a dia, ele consegue ouvir? Áurea, não, mas é só legendar. Ele realmente consegue parar e ler uma sequência de stories com 10 stories, 5 stories? Não. Mas se passa um texto rápido, curto, simples, direto ao ponto do LinkedIn falando sobre o que você proporciona como consultora para uma empresa, a chance dele olhar é muito maior. As pessoas trabalham com um LinkedIn aberto, a maioria delas. Com a tela aberta, porque o LinkedIn tem no canto superior direito notícias. Dia a dia, né, de várias notícias. Então, hoje, para os empresários, eles utilizam muito. E olha, eu faço um convite aqui para quem é da Eduz, a gente precisa povoar o LinkedIn. Porque tá cheio de infoprodutor lá, mas tem poucos infoprodutores da Eduz, porque eu olho de onde a pessoa está. E os grandes nomes estão lá, e eles estão sendo convidados para grandes palestras, eles estão sendo convidados para levarem o que eles sabem para o B2B, eles fecham grandes contratos, porque ainda tem muito infoprodutor que está só no mundo do B2C. Uhum. Vou dar um exemplo de uma nutricionista, às vezes ela está ensinando só outras nutricionistas, mas e se ela ensina as nutricionistas dela, as alunas dela, a venderem programas de emagrecimento para a empresa? No B2C, eu vendo um programa por o quê? R$ 1.000 para um paciente dentro de uma organização. Eu tinha projeto com nutricionista que eu pagava R$ 10.000 para ela por mês. Para ela ir uma vez por semana lá e atender quem quisesse. Então, existe um oceano azul no B2B e um oceano azul dentro do LinkedIn.
E esse é o meu convite para quem hoje é infoprodutor, porque você pode pegar os conteúdos, e aí eu vou trazer algo bem disruptivo, tá? Porque o pessoal fala, você tem que criar um outro conteúdo. Eu trago sempre para o mundo feminino. Muitas vezes a gente não tem dinheiro para um social media. Que quem tem, querida, fala que você tem que postar todo dia, tem que fazer conteúdos diferentes para mídias diferentes, você tem que ser omnichannel. Vamos falar a realidade da mulher brasileira? É assim? Não é. A realidade da infoprodutora, a maioria, não é assim. Então a gente pode sim pegar aquele conteúdo, você que fez ali, né, que eu chamo de prensadão, quando você põe ali várias fotos, né, do mês ou da semana, isso aqui lá no LinkedIn performa super bem. Então você pode fazer esse transmídia, entende? Porque o meu papel, né, eu tô saindo um pouco da minha bolha da consultoria de RH, mas eu tô trazendo para a bolha humana do universo feminino. A gente não consegue dar conta de tudo, e é por isso que tem muita mulher frustrada. É por isso que tem muita infoprodutora que desiste no meio do caminho, porque equilibrar todos esses pratos é muito difícil. Então eu criei uma metodologia dentro do LinkedIn de prospecção e venda, justamente para ser um prato mais fácil de equilibrar, sabe? Para de repente, poxa, eu não tenho possibilidade de ficar aqui, o empresário não quer ficar assistindo story, empresário não tem tempo, é só você perguntar. Se você conhecer empresários, pergunta para ele. Você usa Instagram? Ele fala assim: eu tenho, mas não uso. Por quê? É só você pegar grandes empresários, tá? Consome muito tempo da galera. Sim, sim. E você tem que estar onde você vai vender. Então, você realmente acredita que o B2B é a melhor oportunidade de galgar grandes resultados, né? Então, Pra mim é cobrar mais B2B. da B2B. Sim, sim, porque quando você ainda aí eu vou falar do famoso e da pessoa que tá no corre. Aham, A gente tá aqui, né? aham. A gente tá aqui no corre. Quando eu falo famoso, eu quero as pessoas que quando abrem carrinho fazem já múltiplos, sei lá, dígitos, 6, 7, 8 dígitos. É uma bolha muito pequena desse aqui. A bolha maior é essa daqui. Das pessoas que estão sobrevivendo, das pessoas que o marketing digital ainda está se consolidando na vida dessa pessoa. Então, se ela plugar aspectos do B2B aqui dentro, vai fazer muito sentido. Áurea, mas eu sou uma nutricionista, vou voltar ao case da nutricionista, e eu não quero vender para o B2B, eu quero continuar no B2C. Se ela entrar no LinkedIn agora, ela vai olhar que tem milhares de nutricionistas lá. E ela pode gerar conteúdos mostrando uma nova carreira. Você que trabalha em consultório, você já pensou em criar seu curso online de nutricionista? Já pensou em criar tal coisa? Já pensou em ser mentora de outras nutricionistas? E essas nutricionistas que estão no LinkedIn, elas podem comprar. Então eu estou criando um modelo de lançamento no LinkedIn, porque eu vendo muita mentoria por lá. As pessoas olham o meu conteúdo, tem um carrossel falando da minha mentoria em destaque, e as pessoas entram em contato comigo no direct do LinkedIn. E essa pessoa está muito mais disposta a comprar muito mais rapidamente. E o LinkedIn eu falo que ele é um shopping. Então o seu banner do LinkedIn tem um QR Code lá. E esse QR Code já pode ir para sua página de vendas. Esse QR Code já pode ir para o seu WhatsApp, que isso o Instagram não te dá. Entende? Então tem muitos recursos no LinkedIn que ele facilita a jornada da venda de cursos online e da venda de mentorias. Que a maioria das pessoas não sabe, as pessoas ficam cegas porque elas enxergam apenas as pesquisas de Instagram é o melhor lugar. Eu não estou tirando o mérito do Instagram, eu também vendo pelo Instagram, mas eu estou mostrando que existe um outro mundo. Completamente diferente. E mais simples. Impactadíssima com a riqueza mesmo Sim. do LinkedIn e de como ele pode funcionar especificamente para, se for ver, qualquer nicho. Qualquer nicho, qualquer nicho. Que incrível. Tem um cara lá que ele é designer. E ele estava vendendo no Instagram, mas ele vendia só para o B2C. Ele se posicionou no LinkedIn, ele está vendendo hoje para grandes empresas. A mesma coisa, ele era designer e ele não quer ensinar ninguém. Ele não quer ter curso online, ele era um designer, ele vendia para o B2C, ele vendia para as pessoas ali que compravam, que pagavam R$ 1.000, R$ 2.000. Hoje ele vende a R$ 10.000. Social media. Você tem uma ideia de quanto que um social media pode cobrar de empresa, mensalidade? Não faço a menor Não? ideia. Joga um número. Sei lá, uns 15 mil, dependendo. Entre 12 a 15 mil. Quanto que uma social media vende para o B2C? 1.000, 2.000, 3.000, No 4.000. máximo. É o mesmo trabalho.
É o mesmo trabalho, é porque o que que acontece? As pessoas estão doutrinadas a seguir por só uma trilha. Lembra que eu te falei que existem múltiplas trilhas? Então eu enxergo que eu tenho essa missão de mostrar, olha, existe uma outra trilha que talvez faça sentido para você ou não. Fez sentido para você que o LinkedIn é um oceano azul? Sim, e eu já vou fazer meu post no LinkedIn saindo daqui, porque eu me lembrei Me marque, Deus de senhora. marcar, porque eu me lembrei que uma vez a gente fez um ensaio aqui, eu acho que é de foto institucional, sabe? Tá. E tem uma foto minha na rede. Ó, pronto. E aí eu vou postar essa foto e vou publicar em meu LinkedIn. Vou te marcar, Áurea, porque agora vem aí o meu debut no LinkedIn. Arrasou. E você fala muito sobre rotina, né? Sim. No seu método. E a gente tá no corre mesmo. Precisa ter uma rotina. Como é a sua rotina como consultora, como multicoisas e como infoprodutora também? Sim. Você conseguiu encontrar um equilíbrio entre todas as coisas? Não. E nunca vou encontrar. Não? Isso me deixa muito Mas daí feliz. tá. E como vive? Como que a gente pode ser um pouquinho menos. Tá. Uma coisa que eu faço, inclusive eu tenho um dos meus cursos chama Planejar. Porque é justamente para as pessoas me perguntam muito: "Como é que você dá conta de tudo?" Eu falo: "Não dou conta, mas existem algumas coisas que eu decido, olha, isso não vou fazer, isso não vai acontecer." Só de eu entender essa mescla entre Instagram e LinkedIn e priorizar LinkedIn, já me ajuda, eu já ganho tempo com isso. Eu também uso muito de tecnologia e inteligência artificial em processos repetitivos. Então, por exemplo, hoje, a IA pode nos apoiar numa grande parte de processo seletivo, de implantação de RH, então existem várias automações que eu utilizo isso. Inclusive, eu criei agentes de IA para consultora, para facilitar o dia a dia. Uma coisa que eu demoro 4 horas, com uma IA eu posso demorar meia apenas, essas outras horas eu posso ficar com meu filho, eu posso adiantar projetos. Então eu faço isso hoje, sabe, mas eu tenho uma rotina. Eu uso uma agenda online, então lá eu tenho os meus inegociáveis, sabe. Então eu acordo, o meu inegociável é não trabalhar de manhã. Então de manhã é para mim, é para o meu momento devocional, é para o meu momento de leitura, é para o meu momento de organização interna, sabe, porque muitas vezes a gente não faz isso. E eu estou mostrando a minha rotina, essa é a rotina que eu posso, eu quero que quem está em casa adapte e adeque. Porque uma mulher que tem filhos, eu não tenho ainda, mas uma mulher que tem filhos, talvez ela não possa se dar ao luxo de acordei de manhã, vou cuidar só de mim. É. Então é dentro do seu dia a dia, sabe? Eu trago insights para que a pessoa adeque ao dia a dia dela. E aí eu sempre trabalho mais à tarde e algumas vezes à noite. E aí eu tenho a minha sexta-feira off, porque quando eu pegava metrô e fazia baldeação na Sé, em São Paulo, um dia eu falei, sabe, estilo, o vento levou, a Scarlett O'Hara que fala: "Nunca mais sentirei fome", essa cena é ícone Aham. de quem gosta de cinema. Quando eu estava lá na estação, na baldeação, eu falei: "Nunca mais trabalharei na sexta", porque sexta-feira era o dia pior da vida do CLT, que trabalha em São Paulo e precisa fazer baldeação na Sé às 18. Então eu coloquei como uma meta de vida que eu não trabalharia às sextas-feiras. Isso não significa que eu não tenho uma jornada, porque eu tenho que fazer caber tudo de segunda a quinta. Uhum. Então, hoje, eu não fico olhando mídia social toda hora, eu não procuro música viral, porque eu não me importo com isso, já que eu uso o LinkedIn, então eu não procuro música viral, eu não procuro trend, porque eu trabalho com princípios. O que é trabalhar com princípios? Princípio do marketing, são coisas imutáveis. Fazer um podcast tem um princípio, não tem? Tem que ter o microfone, tem que ter a equipe, tem que ter o vídeo, tem que ter a internet, são princípios, assim, sem isso um podcast não acontece. Pode não ter a xícara? Pode. A xícara não faz parte de um princípio, não é obrigatório ter uma xícara para um podcast acontecer, fica legal, mas Lindo, não é a gente ama mas não é muito. princípio, então eu trabalho com princípio. E isso facilita, porque eu só sigo aquilo que está no princípio. "Ah, eu quero fazer um podcast, mas eu não tenho uma caneca", tudo bem, mas se eu seguir os princípios de um podcast, ele vai existir. A mesma coisa para recrutamento e seleção, a mesma coisa para todos os processos de RH. Então hoje eu não sou aquela pessoa que eu fico no Instagram procurando a música viral, procurando a trend, indo lá no TikTok olhar a trend, isso não faz parte do mundo de consultoria de RH. Então eu me adequo muito ao meu mundo como consultora. Olha, mas e se você fosse só infoprodutora? Mesmo assim eu seguiria apenas os princípios e utilizaria o LinkedIn. Então a minha rotina hoje, ela é baseada nas entregas que eu preciso fazer. Então eu não fico pensando na entrega daqui 2 meses, entende? Então como eu te falei, né, eu vou relançar a minha formação de consultores de RH. Eu já estou estruturando ela, mas eu já tenho a data, inclusive eu quero gravar aqui na Eduz.
Eu já tenho a data, eu já tenho tudo na minha cabeça, mas eu já tenho a data. A partir daquela data eu vou pensar no projeto como um todo, sabe? Agora, assim, de vez em quando me dá uns insights, entrei aqui e falei, nossa, eu adoraria gravar aqui. Já falei com a minha gerente, que é incrível por sinal, que é querer desistir o gerente, né, meu amor? E eu vou pensar mais nisso depois. Então a minha agenda, ela é baseada eu gosto muito de analogias, ela é baseada numa viagem à noite de carro. Eu acendo o farol, só que se eu for de Salvador para São Paulo de carro, o farol vai iluminar de São Paulo a Salvador? Não. O Não. farol vai iluminar X quilômetros, metros, acho que nem são quilômetros, né, X metros à frente. Eu tenho muito essa percepção. Eu faço o que está nesse raio de alguns metros para frente. Eu não consigo pensar no quilômetro. Eu planejo o quilômetro, mas eu não consigo fazer nada hoje por isso, entende? Então isso facilita a minha rotina. E se você me segue, você vai ver que é um turbilhão, né? Porque quando você piscou, eu tô em Manaus, você piscou, eu tô em Fortaleza, você E piscou. viaja mesmo, né, mulher? Eu viajo bastante, porque como consultora existem muitas oportunidades, existem muitos eventos na área de RH. E eu entendo e enxergo aquilo que eu vou abrir mão, eu não consigo fazer tudo. Então eu monto o meu planejamento do ano, olha, eu vou fazer quantos lançamentos? Eu vou fazer 4 lançamentos, tá. Então, entre um lançamento e outro, o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que vender os meus produtos do Perpétuo. Legal, tá rodando. Eu tenho que fazer criativos novos. Eu não consigo fazer criativo novo todos os dias. Eu tenho um dia da semana que eu faço criativo novo, eu tenho um dia da semana que eu gravo vídeo. Então eu me organizo, porque essa história do acordei hoje, o que que eu vou gravar os meus stories? Eu nem tenho mais. Porque eu mostro a minha vida. Eu mostro eu viajando. Hoje mesmo no story foi a minha foto lá do café da manhã. Eu tirei uma foto e falei, ó, tô me preparando para ir para lá. Mostrei a roupa ontem que eu ia usar, que inclusive eu mudei, né? Porque eu sou dessas. Mas o meu planejamento, ele é muito pensando em grandes blocos e encaixando as coisas e dizendo não para muitas outras. Eu digo não para muitas outras coisas. Então, às vezes, amigo, você pode marcar um café? Não, hoje eu não posso. Eu só posso para daqui a 2 meses. E eu sinto dor em dizer não. Não é uma coisa do meu perfil, mas eu aprendi que eu preciso, sabe. Então, cafés virtuais, dependendo do podcast para mim não faz sentido, dependendo do evento não faz sentido. A gente tem que analisar muito assim, ó, para onde eu quero ir, isso vai me levar, então para isso eu digo sim, isso não vai me levar, então para isso eu digo não. Que incrível ter esse olhar. Que incrível. Cara, eu amei. Tenho certeza que vocês aprenderam muita coisa. Eu tô embasbacada aqui. Vou fazer o meu primeiro post, meu debut no LinkedIn. Só disso para mim já valeu. Só de estar aqui, né, ter você como uma referência em podcast, assisti vários episódios, falei: "Cara, ela voa aí no podcast", fiquei muito feliz com o convite, né, honrada também, para trazer um pouco mais da minha história. Eu acho que a gente, como diz o livro, né, do Pequeno Príncipe, a gente deixa um pouquinho de nós a cada lugar que a gente passa. Então quero agradecer aqui, ter tido a oportunidade de conhecer você, de vir novamente aqui na sede da Eduz, que é incrível, é lindo, aqui respira cultura, que respira educação, respira amor pelo conhecimento, né, pelo compartilhar. Ai, Tô tô muito suspeita feliz. pra falar. Nossa sede é Imagino. um espetáculo. E se vocês não conhecem a nossa sede, nunca vieram aqui, entre em contato com o seu gerente de contas pra arquitetar uma visita mesmo, pra vocês irem. Gente, é a coisa mais incrível. É mais incrível, assim, né, quando tem aquele riozinho, porque aqui tem um rio ainda. Tem um rio. Você fica parado ali um tempinho, sabe, essa é a minha segunda vez aqui, né, eu vim no ano passado, logo depois do evento, e vim pra cá. E sabe quando você entra, é uma coisa muito mágica, né, eu senti voltando aqui, como eu fui lá no LinkedIn conhecer, né, porque a sede do LinkedIn no Brasil é em São Paulo, já fui lá algumas vezes, é materializar a firma. Sabe quando você fala assim: "Cara, eu trabalho com essa empresa, é real, é verdade, não é só uma tela ali, um check-out, o barulhinho, a notificação subindo, É tem mais do que as gente". pessoas, assim. E você vê que, tipo, a gente é a cara de Eduz, assim. Aham. A gente se veste de Eduz, e aí tem muita gente que tem as várias camisetas que Eduz tem, e a gente vive mesmo. E aí o barulho do rio, a rede. Aham. Cara, depois do almoço, Pensa. você vê a galera com um livrozinho na rede, faz parte do nosso dia a Cultura. dia. Eu E a sou cultu RH, ficou e a louca. cultura é tão forte que, tipo, pra gente é a coisa mais incrível, assim. Automático.
quase. Que legal. A gente vive mesmo, e é tão incrível. Eu levo muito do que eu aprendi na cultura da Eduz pra minha casa, assim. Pro meu casamento, eu aprendi CNV na Eduz, comunicação não violenta. Olha. E aí levei pro meu casamento, porque eu também sou boa de briga, tá? Eu pareço amável, fofinha. E aí levei CNV pro meu casamento. Então a Eduz, ela tem esse apelo mesmo de transformar outras pessoas. E aí conectar a gente com pessoas incríveis assim. Eu fico muito lisonjeada. Eu amo fazer o que eu faço aqui, apesar de que não é só isso que eu faço. Eu sou gerente de contas também, então eu atendo outros clientes. Mas eu amo, assim, ter esse momento, essa conversa, porque pra mim é muito agregador. E assim como é pra galera de casa, eu tenho certeza. E aí eu queria muito agradecer você ter topado, você ter vindo e ter participado com a gente. Maravilhosa, amei estar aqui. Faça esse convite, né? Se você hoje utiliza a Eduz como plataforma, vem aqui conhecer, porque muda a nossa percepção, né? Faz com que a gente tenha mais um alinhamento. Se você não utiliza, tem que utilizar, porque para mim, assim, ó, facilita a minha vida. Minha mentoria na recorrência, tem notificação da Eduz todo dia. Eu amo aquele barulhinho. Gente, Ai, a coisa mais a coisa mais incrível. incrível. Do nada tá saindo venda. Maravilhoso. Obrigada pelo. Ai, eu que agradeço, Áurea. E eu agradeço vocês também de terem ficado até agora. E a gente se vê. Calma aí, ainda não acabou. Eu tenho um recado muito importante. Nos dias 3 e 4 de dezembro, a gente está promovendo o Seven Summit, que é o maior evento da nossa comunidade, aqui em Sorocaba. E no QR Code da tela, você pode garantir a sua cadeira. Mais do que isso, como eu sou muito boa, nós somos amigos aqui, como você é uma audiência assídua, na descrição desse vídeo a gente colocou um cupom para você utilizar no site. Dentro do Seven a gente está levando grandes players, nomes que estão fazendo coisas extraordinárias no mercado mesmo. Então você vai conseguir acompanhar Felipe Roser, Guto Galamba, dentre tantas pessoas que estão vivendo um momento extraordinário no digital. Tem muito material para passar, mas não só isso. O Seven ele é um evento de conexão, tem muito network, então até o cafezinho é extremamente valioso. Faz sentido você estar lá. Além disso, vai ser um prazer tê-lo conosco. Então, reserva sua cadeira no Seven, vai ser um prazer te ter com a gente e a gente se vê lá.